Nesta noite, como já compartilhamos com os irmãos, vamos estar retornando ao texto bíblico desta feita, Tiago, capítulo 1, do versículo 21 ao 27. Quero agradecer a Deus nesta noite pela presença do nosso segundo vice-presidente da região em Vila Jacuí, pastor Luciano Araújo, e também nosso convidado, nosso primeiro vice-presidente, pastor Mateus Santos, que veio dar uma canja aqui, compartilhar um pouco conosco da palavra. Seja bem-vindo, pastor, uma honra estar recebendo o irmão. O pastor Mateus tem compartilhado a palavra, tem ministrado, ensinado, em nossa região, e tem sido de grande edificação para a igreja do Senhor. Fizemos o convite e ele aceitou de bom grado. Então, para nós, vamos dizer juntos, amada igreja, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor Luciano, vamos ao texto, por favor. Deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ouvindo a palavra de forma salvadora. Aqui, Tiago começa a sair do assunto das provações que praticamente enredou o capítulo 1, dos versos 2 ao 20. Ele começa a entrar na questão da prática da palavra de Deus. Os dois assuntos estão perfeitamente interligados e é com naturalidade que Tiago passa de um para o outro. Conseguimos entender que a intenção de Tiago era que aqueles judeus cristãos fossem exortados a se conduzir corretamente em meio às tribulações, exatamente por não colocarem em prática aquilo que ouviam regularmente nas reuniões das igrejas. Assim, Tiago passa a repreendê-los por serem ouvintes profissionais de sermões, assunto que ocupará até o fim deste capítulo. Então, queridos, temos desde o início ministrado a respeito do cuidado do pastor Tiago, do apóstolo Tiago, em orientar aquela comunidade, aquela igreja, a passar corretamente pelas tribulações. E agora, saindo um pouco, como nós acabamos de mencionar, ele vai deixando este assunto das tribulações para continuar fortalecendo a vida da igreja. E aí, o texto que lemos mostra claro que a visão do apóstolo Tiago é levar a igreja a uma prática da palavra, a vivenciar com alegria, de forma saudável, a palavra de Deus. Que eles, pastor Mateus, não se tornassem profissionais em sermões, em congressos, em simpósios, em estudos variados. Não é isso que a palavra está dizendo? Exatamente isso, meu pastor Isaías. E em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de poder ladeá-los nesta noite, também estar com você em sua casa, cultuando ao nosso Deus. Sem sombra de dúvidas, há uma preocupação no coração do pastor Tiago em dar
uma referência absolutamente profunda acerca daquilo que as Escrituras sempre expressaram. Se nós pararmos para refletir, a ação divina sempre foi de continuidade, com relação a um único propósito. Ao irromper a luz sobre todas as trevas, ele estabelece a palavra como meio, como princípio de mudança e permanente mudança. Por isso, quando ele fala sobre manter o coração em simplicidade, em total harmonia para com a palavra de Deus, sendo tardios ao falar, mais tardios ainda ao se irar e prontos sempre para escutar. É a palavra de Deus, pastor Isaías, que é o agente de salvação, de modificação, de santificação. E é nesse sentido que o apóstolo Tiago ele vem dirigindo a igreja, saindo das tribulações e entrando nos termos práticos da vida cristã, que é uma vida inteira dedicada à glória de Deus. Então, queria aproveitar aqui a presença dos irmãos, e que fica forte no meu coração é que a proposta da palavra de Deus é esta, né? É a edificação, é o conhecimento realmente da vontade de Deus, é o relacionamento profundo com o Senhor, mas o que nós somos exortados aqui, ensinados, é que podemos partir por um outro caminho, mesmo ouvindo a palavra de Deus, né? E nos tornando profissionais em ouvir a palavra de Deus. Corremos esse perigo? Absolutamente corremos, e é bastante triste imaginar que vivenciamos talvez a geração mais idólatra que a igreja já conheceu, pois somos absolutamente convencidos por fórmulas, e a palavra em si, ela não se restringe a uma fórmula, ela é a vida e a verdade, ela é o caminho, não é uma estratégia, não é um meio, ela é a finalidade de Deus. É por meio da palavra que ele decidiu se relacionar conosco. E relacionar-se com ele, baseado apenas numa expressão de intenção momentânea, é totalmente doloroso para a igreja presente, a igreja atual, a igreja de Cristo. Eu lembro de um amigo, pastor, lá em Marília, que numa reunião de pastores, ele disse: olha, eu tenho sido convidado para tantos seminários, simpósios, e eu decidi dar um tempo, porque eu tenho ido a esses seminários e compro, né, os livros, e eu estou com uma quantidade imensa que eu ainda não li, e eu preciso ler. Então eu dou um tempo agora. Primeiro eu quero colocar em prática tudo aquilo que eu tenho ouvido e tenho aprendido. O senhor concorda com isso, pastor Luciano? Concordo, pastor, e eu vejo que a gente é muito oportuno, né, isso que o apóstolo Tiago está falando conosco, porque nessa época em especial que nós estamos vivendo, você sai de uma live e cai na outra, né? Então a gente corre mais do que antes, a gente está correndo esse risco de ficar ouvindo, e aquilo acaba não produzindo a mudança que deveria em nós. Então, eu falo assim, puxa, eu estou em todos os canais, eu ouço todas as lives, eu participo de tudo, tá? Mas o que é que isso verdadeiramente está causando de transformação na sua vida? Então eu creio que é realmente muito oportuno essa observação do apóstolo Tiago para nós agora, né? A palavra de Deus, ela é viva, então eu creio que ela vem como uma espada aguda agora, para nos balizar aí nesse momento que nós estamos vivendo. Muitas vezes eu ouço assim, em aconselhamento, irmãs dizendo: pastor Isaías, eu ouço louvor o dia todo, lá no meu rádio, no meu carro, na minha casa. Olha, eu não ouço música popular brasileira, ouço louvor. Mas existe alguma diferença entre ouvir a música popular brasileira e ouvir louvor e não colocar a palavra de Deus em prática, pastor Matheus? Toda a diferença. Na realidade, o grande reformador, né, Lutero, ele se equivoca ao não gostar no início da carta de Tiago, pois chama inclusive de carta de palha,
pois ele tem toda a restrição com relação à obrigatoriedade da repetição litúrgica, das coisas práticas da religião, e diante desta restrição em seu coração, ele olha para Tiago e vê Tiago tratando a prática em pé de igualdade com a fé, e ele fica escandalizado. No final, ele faz as pazes com Tiago, dá o dedo mindinho, e de fato o Espírito Santo convence de que a prática cristã não está desassociada da fé cristã. E é muito pelo contrário, a palavra de Deus é o meio entre a prática e a fé. É literalmente a fórmula que Deus, a maneira que Deus desejou falar conosco e mudar o nosso caráter. Citando mais um grande homem da história cristã, Charles Spurgeon, ele vai afirmar que a fé, ela é salvadora e ela gera como grande ato expresso a santidade. Em resumo, a santidade é a forma visível da salvação. Não tem como, então, dizermos que de fato somos o que as nossas obras não mostram que somos. Seríssimo. Então, nesse tempo que estamos juntos, você viu o início desta ministração, é sobre isto que queremos nos aprofundar. Por isso, pastor, continue a leitura, por favor. Ele, primeiramente, os exorta a preparar o coração para receber a palavra, à semelhança do terreno preparado para receber a semente. Ouvir a palavra de Deus sem praticá-la é enganar-se. Tal religião não salvará ninguém. Então, é tão profundo esta afirmação, esta leitura que fizemos. Por quê? Porque nós, muitas vezes, nosso comportamento de ignorância, nós pensamos que não deve haver nenhuma postura, atitude nossa para ouvirmos a palavra. Então, nós realmente não nos preparamos, nós não aplicamos a palavra que ouvimos anteriormente, mas continuamos procurando sempre a palavra para nos transformar. Mas Tiago diz que deve haver uma preparação no nosso coração para recebermos a palavra como um bom terreno, né? Pois ele diz: ouvir a palavra de Deus sem praticá-la é enganar-se a si mesmo. Quer dizer, se eu fico ouvindo, juntando um monte de DVD, entrando ali ou acolá para ouvir mensagem, mas não pratico, pastor Mateus, então eu acabo sendo enganado? Eu mesmo me engano? É literal o que o apóstolo Tiago nos ensina por meio de uma metáfora, ou uma ilustração, quando ele dá o exemplo do espelho. Sim. Aquele que procura de congresso em congresso, hoje de live em live, algo novo e não pratica aquilo que já foi ensinado, é como aquele que contempla a si. Então isso é muito pesado, é aí que está o grande X da questão. Aquele que passa a vida como um profissional da palavra, ou como um ouvinte profissional da palavra, que foi o termo aqui utilizado, ele está perdendo tempo contemplando tão somente a si. E a proposição bíblica é de que a palavra nos contemple e ela, ao nos enxergar, nos molde. Por isso que é tão incômodo ler a Bíblia, porque ela nos enxerga em uma profundidade que nós mesmos não conseguimos. E quando ela nos enxerga, ela nos leva obrigatoriamente a uma mudança. O que é interessante, sempre retornar, até muitas vezes naquilo que é chamado de rudimento da fé. Lembro, há alguns anos atrás, quando estávamos ministrando para o FAP, a visão do pastoreio com excelência, e começamos com um material, né? O discípulo inicial, né? O livro que temos hoje. E eu e a Raquel, nós formamos um grupo no meu gabinete, só de pastores, e aí nós estávamos ministrando a eles como eles deveriam ministrar aos demais irmãos. E eu lembro que nessa reunião,
olhando coisas, né, que já tínhamos passado, já tínhamos lido, mas sobre batismo, sobre salvação, o Senhor Jesus no centro da nossa vida. Quando terminou, né, aquela reunião, nós todos estávamos impactados. Por quê? Porque o colocar a palavra em prática é o que faz toda a diferença. Então, todo cuidado com essa procura, com esse desespero, com esse afã de querer ouvir pregador tal, palavra tal, live tal. Cuidado com isso, para que você não se torne um ouvinte profissional. Vamos para frente, pastor. É como um homem que se olha no espelho e não toma qualquer providência para consertar os defeitos expostos da sua face. Em contraste, quem pratica o que ouve é bem-sucedido em tudo o que faz. Tiago conclui essa parte com um teste da verdadeira religião. Esta consiste no domínio próprio e no amor ao próximo e a Deus. O pastor Mateus usou uma expressão da dificuldade na leitura da palavra, porque ela nos confronta, né? Ela é o espelho que expõe verdadeiramente como estamos interiormente, e aí o reflexo exteriormente. E o que é interessante nesse desafio, né, que a palavra de Deus ela nos chama para essa conversão, esta mudança, esta atitude. Então, o cuidado é para que nós não olhemos para a palavra, pastor Mateus, apenas como um amuleto. Alguns que colocam a palavra aberta. O que o irmão diz? Salmo 91, estas coisas. O que o irmão fala a respeito disso? Não existe em absoluto nenhuma passagem bíblica onde o contato com a palavra não gere uma mudança radical, perceptível. Um exemplo que eu amo ler está em João capítulo 4, no encontro, onde Jesus propositalmente provoca uma mulher totalmente vulnerável às circunstâncias da vida. Ela, em sua promiscuidade, já está para além de qualquer tipo de limite social. O que muito me chama a atenção é que a Bíblia descreve precisamente o horário que ela se encontra com Jesus. E é totalmente atípico que alguém busque água no meio do deserto ao sol do meio-dia. É improvável que ela esteja em pleno estado emocional. Ela está vulnerável, ela está totalmente à margem de toda a sua sociedade. Ela sai em vergonha da sua aldeia, mas o imediato contato com a palavra transforma aquela mulher promíscua numa mensageira fidedigna. Porque a Bíblia diz que quando ela volta para a aldeia de onde ela saiu, as pessoas acreditam imediatamente no que ela disse. Não tem como, então, desacreditarmos do poder renovador, regenerador da palavra de Deus em nossos dias. E isto é imediato. Não para nós, mas para os que estão ao nosso redor. Se escutarmos a palavra, se lermos a palavra e mudarmos de acordo com o que a palavra deseja, é uma tensão que existe entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Inclusive é um título de um livro preciosíssimo para a igreja cristã. Se nós nos aplicarmos em obedecer, em realmente seguir os preceitos divinos, é imediata a mudança, não para os nossos olhos, porque o horário era o mesmo, o calor era o mesmo, mas as pessoas viram aquela mulher de uma forma diferente. Sua avó, pastor Mateus, ela me confrontava sempre, Manina, sempre me confrontava. Ela dizia assim: meu filho, e ela sempre me chamava de pastor Isaías, eu não acredito que alguém que tenha nascido de novo não tenha a vida transformada. Ela dizia sempre: eu lembro como eu e seu pai chegamos ao Evangelho, trapo, farrapo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quando o Evangelho entrou na nossa vida, fomos transformados radicalmente. Eu sei, ela dizia, eu posso testemunhar quem era seu pai antes do Evangelho
um esquerda, né? Hoje ele seria contra o Bolsonaro, meu pai seria, né? E antes do evangelho, né? E foi perseguido, né? Saiu de Alagoas porque ele se associou ao comunismo, né? Ele era um homem muito bem sucedido, perdeu tudo porque envolveu-se com o comunismo e aí teve que sair de lá às pressas. E quando chegou em São Paulo, chegou numa situação muito terrível, com muita pobreza, muita carência, e foi alcançado pelo evangelho. Então minha mãe, ela dizia: eu sei, né, o que o evangelho, ela diz: olha, quando eu vejo alguém chegando na igreja, quantas vezes ela me falou isso, e a vida não muda, ela falou: não pode ser, porque o evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus. Amém, queridos? Vamos um pouquinho mais para frente, ainda temos mais um tempo, vamos desfrutar desse bate-papo maravilhoso. Glória a Deus. Tiago 1:21 diz assim: portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Em geral, este versículo é considerado juntamente com os versos anteriores, o 19 e o 20. Mas, apesar de haver essa ligação, ele tem uma relação mais íntima com os versos seguintes. Em conclusão ao seu argumento contra a ira nos 2 versos anteriores, Tiago exorta seus leitores a mansamente acolher a palavra de Deus, a palavra da verdade, já mencionada no verso 18. Eles deveriam acolher a palavra, ou seja, deveriam receber e aceitar acolhedoramente a mensagem apostólica, em vez de somente ouvi-la. Então, pastor Mateus, existe uma diferença entre acolher e somente ouvir? Absolutamente. É notável que em todo processo da seleção divina para com a igreja, que é a eclesia, chamados para fora do mundo, é uma seleção real. Existe sempre um remanescente da igreja dentro da igreja. Elias, ele prova isso ao pedir para que o seu tempo na terra fosse findado. E diante deste pedido, Deus o tranquiliza dizendo que Ele mesmo, o próprio Deus, tem sustentado 7.000 outros que não se curvaram às práticas pecaminosas. É então imprescindível notar que aquele povo que viu a grande manifestação, mas estava ciente do seu pecado por causa da instrução dos sacerdotes, eles apenas escutavam. Deus não se mostrou para eles pela primeira vez naquele episódio. Ele se revela uma vez mais. E a palavra revelar é absolutamente interessante para nós, porque ela é um guardar novamente, reguardar, revelar. É desta forma que Deus então se mostra cada dia mais para nós. E aí nós vemos, melhor dizendo, exatamente a distinção entre o ouvinte profissional e o praticante. O ouvinte profissional se deixa encantar por outras vozes. O praticante reconhece a voz daquele que é o único poderoso para determinar onde e quando derramar o fogo. Por isso, Elias não começa o seu culto a Deus sem antes, literalmente, organizar o altar a Deus, restaurar o altar a Deus. E mais uma vez aqui, me perdoe por ser repetitivo, é pela palavra que o altar é restaurado. E aqui fica uma palavra de Deus para o seu coração. Toda a cura que você precisa, toda a salvação que você precisa, iniciará no momento em que o altar a Deus em seu coração for restaurado. E é pela palavra, não tem outro meio, porque a palavra é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é o Cristo. Glória a Deus, que coisa maravilhosa esta verdade, não é isso, pastor Luciano? Amém? Estou realmente abençoado, pastor Mateus, que grande bênção ter o senhor aqui, né? Estou realmente abençoado com esta revelação que Deus tem nos trazido, né? Que faz toda a diferença. O exemplo do espelho que o pastor suscitou aqui me abençoou muito também, no sentido de que, imagina, eu olho no espelho e estou todo com o cabelo, né? No meu caso não, mas no seu caso, a barba,
bagunçada, aí eu vi, a minha barba precisa arrumar. Aí eu saio de frente do espelho, me esqueço disso, continuo com a barba toda por arrumar. Aí olho de novo, né? Então eu tô assistindo outra live, ouvindo outra palavra, puxa, a barba. E aí saio da frente do espelho, não arrumo a barba. Ou seja, realmente não adianta nada, fica algo totalmente sem propósito, né? Eu ser confrontado com a palavra e não ter a atitude de acolher aquilo que a palavra está modificando em mim, está propondo modificar em mim. Então quando eu acolho, aí é onde eu vou pegar o pente, realmente, o creme, vou ter aquele trabalho para modificar o que o espelho está mostrando está errado, né? Então essa diferença entre acolher e ouvir ficou fantástico. Glória a Deus. Então nós queremos ir mais um pouquinho e já vamos orar encerrando, mas que todas estas verdades, esse desafio, esse convite para termos o coração preparados para receber a palavra, preparados no sentido de receber e colocar em prática, não receber e nos tornarmos profissionais em receber, em ouvir. O desejo de Deus é que coloquemos a palavra em prática. Pode seguir mais um momento, por favor, pastor. Essa palavra foi implantada neles, como uma semente é plantada no solo ou em um galho é enxertado numa árvore, conforme Romanos 11, do 17 ao 19. Assim, a doutrina do Evangelho havia sido implantada neles pelos seus mestres e pastores. Observe a perspectiva do reformador João Calvino a esse respeito. Ele se refere à semente que é semeada, mas que fica sobre o solo e não é recebida no seio úmido da terra. E também aquelas plantas que são jogadas no chão ou sobre madeira, que cedo secam. Tiago requer deles uma implantação viva, pela qual a palavra seja unida aos seus corações. É isso mesmo, pastor Mateus? Faz todo sentido, e aí citando alguém que era de fato bastante importante na teologia de Lutero, o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele nos dá esta mesma orientação, só que numa dinâmica bastante profunda, pois ele nos ensina a nos despirmos da nossa velha natureza, a permitirmos que o Espírito renove a nossa mente, e então ele vai nos convocar a nos vestirmos com uma nova natureza. E então existe, obviamente, esta tensão que nós não sabemos explicar quando começa e quando termina, a responsabilidade humana e a soberania divina. O que resta ao nosso coração é arrependermos-nos dos nossos atos pecaminosos e retornarmos por meio da palavra o mais rápido possível. E aí, isto que eu amo nas Escrituras é a sua absoluta congruência, né? Todos os assuntos retornam para Cristo, que é o centro de toda a revelação. No instante em que nós vemos o filho pródigo sendo abraçado pelo pai, o pai vai ao seu encontro, ele literalmente agora está à disposição do pai para que o pai faça aquilo que somente o pai pode fazer. E é o pai quem dá ordens para que sejam trocadas suas vestes, colocado sandálias e também um anel. Ou seja, as características de filho são absolutamente irrevogáveis. Filho de Deus não tem cheiro de porcos. Filho de Deus não tem aparência do mundo. Portanto, é absolutamente imprescindível que nós, em todo o tempo, procuremos observar o que a palavra de Deus diz a nosso respeito e nos amoldarmos de acordo com os seus preceitos. Glória a Deus. Louvado seja Deus por essa ministração. Nós vamos encerrar aqui orando, agradecidos a Deus por tudo que Ele, de forma tão confortável, de forma tão especial, conforme sempre o Espírito Santo fala, né? De forma branda, suave, mas trazendo a nós o que é necessário para o crescimento e a comunhão com o Pai.